paz do Senhor, os irmãos, motivo de alegria estar aqui nessa tarde para levar o glorificar o nome do Senhor junto com os irmãos. Dizer que estou com muita saudade de todos, um beijo no coração de cada um, estudante da Escola Bíblica Dominical, um beijo no coração de cada professor abençoado que dá sua vida para ensinar, lecionar com todo carinho, com todo amor que tem no coração. Nessa tarde nós estamos incumbidos de trazer uma pequena reflexão e eu gostaria de deixar o livro de Daniel no capítulo 1, verso 1 ao 9. Vamos estar lendo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou uma ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim que fossem criados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse de não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos. Até aqui. Eu gosto muito do livro de Daniel, é um livro muito interessante. Fala de um jovem que foi tirado do meio da sua terra e foi levado cativo, juntamente com seus amigos e outras pessoas mais. Mas tão interessante que esse jovem, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. No capítulo 1, no verso 2, fala algo tão interessante. Diz assim: o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Fala sobre permissão de Deus. Tudo que acontece ou na nossa vida, ou que aconteceu com Daniel, foi permissão de Deus. Deus permitiu que aqueles jovens fossem levados. Ele permitiu que os utensílios da casa do Senhor fossem levados também. Permissão de Deus. Então nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que tudo está no controle do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. E aqueles jovens não eram jovens qualquer, eram jovens de linhagem real. Eles foram tirados do meio porque eles eram formosos e sem defeitos. E o rei disse para o chefe do eunuco que eles teriam que ter uma porção de alimentação. Só que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que aquele alimento, aquela bebida, era oferecida aos seus ídolos, aos seus deuses. Então ele resolveu não se contaminar. É muito interessante essa passagem, que nós vivemos nessa terra e também temos que não nos contaminar com essa terra, não nos contaminar com as lutas, com os problemas, não deixar que aquilo de ruim que querem colocar para nossas vidas entre no nosso coração, na nossa vida. Então ele colocou no seu coração
E o eunuco, né, o chefe dos eunucos, as penais, ele concedeu que aqueles jovens ficassem por 10 dias e para ver a sua aparência, para ver se eles iriam ficar mais fracos ou não, porque senão daria problema para ele. O que aconteceu? No fim dos 10 dias, aqueles 4 jovens eram mais belos e mais formosos do que os outros que estavam na mão. Então ele concedeu que eles continuassem comendo legumes. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram, no verso 7, fala sobre a troca de nomes. Eu achei bem interessante. O que o nome fala? Nós todos temos uma identidade, um nome, uma identidade, né? Que eles querem trocar o nome daqueles moços. Eles queriam trocar a identidade deles, né, como judeus, para aqueles com nomes babilônicos. E o que aconteceu? Aqueles jovens foi trocado os nomes deles, né? Mas não foi trocado lá no coração. Aquilo que eles realmente sentiam diante de Deus, a sua essência, a sua verdadeira identidade não foi trocada, né? Não foi trocada porque eles tinham isso no coração e eles continuaram orando. Eles não olharam que eles não tinham pai ali, não tinham mãe, não tinham ninguém, né, perto deles que pudessem auxiliar ou dizer o que eles poderiam fazer. Mas eles tinham um Deus que eles confiavam, o Deus dos pais deles era o Deus que eles confiavam e é o Deus que nós confiamos. É o Deus de Daniel, é o Deus que nós confiamos em meio à luta, a meio à tribulação, a meio a tantas coisas. E aqueles jovens continuaram perseverando. Já no capítulo 2, houve o rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, ele não lembrava o sonho que ele teve. Que coisa interessante. Ele teve um sonho e não lembrava o sonho. E ele queria que interpretasse o sonho. E ele falou que se não interpretasse os sonhos, que ele ia matar todos os sábios, os entendidos, e com isso Daniel também iria morrer. O que Daniel fez? Pediu para ele dar um tempo. E eles foram Daniel foi juntamente com seus amigos orar, pedir a Deus uma direção. E o que o Senhor faz? Quando nós oramos, quando nós clamamos, né, diante do Senhor, o Senhor nos dá direção. E ele deu direção a Daniel, e Daniel teve aquela interpretação do sonho do rei, né? Uma coisa tão interessante. Irmãos, não vamos cansar de clamar, não vamos nos cansar de buscar ao Senhor em todo o tempo. Não importa se tem coronavírus, não importa se tem luta, não importa se tem tristeza, sim, de sabores, mas importa que nós continuamos clamando e a nossa oração e a nossa súplica é ouvida, né, pelo Senhor. Tem 3 respostas do Senhor: sim, não e espera. Então nós temos que esperar, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e não desanimar. E aqueles jovens continuaram orando e ele teve aquela revelação do sonho. Já no capítulo 6, já no reinado do rei Dario, o que acontece? Daniel já tinha sido levantado e ele estava entre os 3 príncipes, e o rei Dario ainda queria elevá-lo ainda mais, e houve uma inveja muito grande na vida daquele jovem de Deus, e aquele jovem ele continuou buscando o Senhor. Daniel orava 3 dias, e aqueles homens tentavam arrumar 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e aqueles homens queriam arrumar algum jeito de achar algum erro em Daniel, e eles não conseguiram achar. Então eles viram que Daniel orava 3 vezes ao dia ao nosso Deus. E o que acontece? Eles fizeram o rei assinar um edito que não podia ser revogado. Esse edito foi assinado pelo rei Dario, né? Sem entendimento, ele assinou e não poderia revogar. Quando eles acharam que Daniel iria continuar
né, orando. Eles achavam mesmo, mas eles queriam que Daniel morresse na cova dos leões. Não tinha como revogar. O rei, ele queria que Daniel fosse livre, né? Fosse livre daquela situação, porque o rei gostava de Daniel. Mas o que acontece? Não tinha como. Mas ele falou uma coisa tão interessante. O teu Deus, a quem tu serve, continuamente te livrará. O teu Deus, a quem tu serve, continuamente te livrará. Um rei ímpio falando isso, porque ele sabia que Daniel servia um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que é o nosso Deus. É um Deus que nós servimos, é um Deus que nós adoramos, e o Deus que tem nos livrado de todas as astutas ciladas do inimigo. Então ele disse que com certeza o teu Deus te livrará. E aquela noite ele ficou perturbado, o rei ficou perturbado, não conseguiu dormir. E logo pela manhã foi na cova lá dos leões ver se Daniel ainda estava vivo. E para sua surpresa, ele chamou Daniel, e para sua surpresa, Daniel estava vivo. Por quê? Porque Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. É isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem fechado a boca dos leões, que nós possamos colocar no nosso coração de continuar meditando na palavra de Deus, continuar buscando na palavra de Deus, adorando ao Deus que é todo poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então nós vamos ser como Daniel, perseverar em oração, não desistir no meio da batalha, não desistir. Ele poderia falar, não, eu vou orar a Deus, eu vou ser comido pelos leões. Não, vamos continuar buscando este Deus no meio da luta, no meio da tribulação, no meio das tristezas, das angústias, da falta de poder sair de casa. Muitos não saem de casa, mas vamos continuar buscando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, que certamente o Senhor, Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Às vezes você pode falar, mas irmã, eu oro tantos anos por um problema e não vejo a solução do problema. Mas o ouvido de Deus não está gravado, a sua mão não está encolhida, seus ouvidos estão atentos, Ele ouve o nosso clamor. Só que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Em Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Que nós possamos buscar cada dia mais esta palavra santa e poderosa, que nós possamos colocá-la no nosso coração, não só lê-la, porque muitos têm muito tempo, muito tempo agora para ler. Tira um momento da sua vida, do seu dia, para ler a palavra de Deus, para buscar, para meditar na palavra de Deus. Tira um tempo de oração, de orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que perderam seus entes queridos, ou orar pela sua vida própria, para que nós possamos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau, ser revestido do Espírito Santo de Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que os irmãos possam ficar na paz do Senhor. Muita saudade de vocês, muita saudade de vocês. Que Deus possa abençoar a cada um. Gostaria de tirar um minutinho de oração. Deus e Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, eu coloco cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, Deus, essa breve reflexão na palma de Tuas mãos, Senhor, guardados e cobertos pelo Teu sangue. Repreende todo mal, tudo que não provém de Ti, Senhor, todas as setas do inimigo. Guarda, que nós possamos confiar em Ti e continuar clamando e falando contigo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar. É um prazer estar com vocês.